Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde pela queridíssima rádio Nossa Senhora de Copacabana, a onda que mora em seu coração. Nosso estúdio a 150 passos da praia de Copacabana, que hoje está lotada porque o dia está maravilhoso. Depois de uns 4 ou 5 dias de tempo fechado, nós estamos felizmente agora com o sol a pino. Hoje é dia 2 de setembro de 2023 e há 3, 4 dias atrás foi um dia importante para a nossa ONG, para o Centro de Apoio ao Tabagista, porque foi o Dia Nacional de Combate ao Fumo. É um dia celebrado desde 1986 e foi uma lei federal sancionada pelo então presidente José Sarney, presidente da República, e foi fruto do esforço de muitos ativistas, de muitos profissionais de saúde e de universidades que queriam que o Brasil tivesse uma data onde a gente pudesse veicular informação sobre o maior problema de saúde pública do planeta, que é o uso e a dependência em nicotina. A Organização Mundial da Saúde criou um dia semelhante, cujo nome é Dia Mundial Sem Tabaco, mas depois de nós. Começou a decisão da ONU foi em 1987 e o dia passou a vigorar em 1988, no dia 31 de maio. O programa de hoje, que visa... Nosso programa, em geral, visa sobre temas ligados à saúde, saúde pública, que tenham relevância em termos populacionais. E hoje nós vamos ter a sorte de poder conversar com uma amiga querida, Ana Carolina. Eu treinei para falar o nome dela, mas é Feldenheimer. Ana Carolina Feldenheimer. A Ana Carolina, ela é nutricionista e o programa iria terminar se eu fosse ler todo o currículo dela aqui, mas eu vou dar só uma pequena palhinha. Ela é professora associada do Departamento de Nutrição Social da UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É pós-graduada em nutrição pela USP, ela é natural de São Paulo e tem um resto da sua formação, é mestre, é doutora em nutrição também pela USP, mas felizmente para o Rio de Janeiro ela está aqui conosco e agora ninguém tasca, ninguém tira. Ana Carolina, normalmente, assim, antes da gente entrar no tema do programa, eu peço para o convidado e para a convidada se apresentar e comentar um pouquinho por que da escolha, né? A minha falecida mãe, que vai fazer 10 anos que faleceu por uma complicação de uma insuficiência renal crônica, ela era nutricionista também. E eu cresci, meu pai era médico, clínico geral e cardiologista, e eu cresci vendo os dois conversando sobre questões de saúde, que em algum momento eles trabalharam juntos no hospital psiquiátrico aqui do Rio de Janeiro, que na época era famosa, a Casa de Saúde Doutor Eiras, não é do seu tempo aqui no Rio. E então eu tenho eu fico muito sensibilizado quando eu entrevisto uma nutricionista. Mas por que você escolheu esse caminho da nutrição para ser a sua carreira? Bom, boa tarde, né, pessoal? Boa tarde, Alexandre, né, que nos acompanha aqui na rádio. Quando eu estava na época, né, da escolha do vestibular, que é uma época que não é muito fácil, né? Acho que todos os jovens, quando tem 18 anos, mais ou menos 17, tem uma decisão de vida que até é um pouco injusta com eles, né? E eu tinha muita dúvida do que eu seria quando, né, da chance, né? Eu tinha a chance de poder estudar também, que não é uma chance comum a todos os jovens no Brasil. Acho que é importante ressaltar, mas para mim o meu caminho estava claro, minha família pôde oportunizar isso para mim. E aí eu comecei a pensar o que eu ia fazer.
Aí minha mãe, né, nessa dúvida, me colocou em teste vocacional, eu fui lá fazer, né, ver qual que era a minha vocação, e minha vocação não deu para nutricionista naquele momento. Deu para quê? Fiquei curioso. Era mais alguma coisa para comunicação, até para teologia apareceu a minha vocação. E aí tinha dúvida se eu queria fazer direito ou psicologia, e aí eu tinha uma tia minha, que também já é falecida, mas que foi muito importante na minha formação, minha tia Marina. E ela falou assim, poxa, mas eu gosto tanto de cozinhar, né? Tem esse jeito, gosto de alimentação. Por que não pensar na carreira de nutrição? E aí eu fui atrás, né? E fui ver o que era, fui ver o vestibular. E aí fui, né, fazer vestibular em São Paulo. Fiz também em Minas Gerais, no interior de São Paulo. E aí acabei ingressando na Universidade de São Paulo. Quando eu entrei para nutrição, eu tinha muita certeza de que eu iria trabalhar com a questão dos alimentos, mas os alimentos... ou na produção de alimentos, né? Tem uma área da nossa profissão que é a área de trabalhar na produção de alimentação coletiva, né? Em restaurantes, para grandes populações, né? Que a gente tem aí tanto comercial como de empresa. E eu tinha certeza que era o caminho que eu ia trilhar. Mas, né? Eu fiz a minha graduação lá na USP, na Faculdade de Saúde Pública, que tem o curso ele tem uma inclinação muito importante para a saúde coletiva, né? Para a saúde pública. E aí juntou, porque meus pais são sociólogos, trabalhavam com pesquisa, e aí eu comecei também a me dedicar dentro da graduação, e eu fui me interessando, e aí depois, quando eu fiz mestrado, doutorado, eu já ingressei pensando na saúde coletiva e não na produção da alimentação, Sim. que era aquilo que me levou no começo para a profissão. Quer dizer que a sua tia foi a influenciadora. Foi ela que influenciou, devo a ela. Sem ser pela rede social, a rede familiar. Sim, rede familiar, né? Mas, enfim, eu acho que a nutrição, eu me lembro pela minha mãe, a valorização da nutrição como uma entidade fundamental, ela vem de menos tempo, né? Minha mãe nasceu em 26, ela deve ter se formado na década de 60, e ela tinha lá uma participação na questão da dieta dos pacientes internados, chegou a fazer consultório também. Mas, assim, a voz da nutricionista como uma voz de impacto sobre estilo de vida, por exemplo, não era algo muito presente, pelo menos não na minha percepção, que pode estar equivocada também. Mas eu acho que a percepção de que a alimentação é um item fundamental dentro do estilo de vida, o estilo de alimentação passou a ser considerado fundamental para melhor qualidade de vida, para maior tempo de vida, para controle de doenças, né? A gente tem várias doenças que são muito associadas à forma como você se alimenta. Então a gente tem infartos, AVC, né? Os derrames, você tem hipertensão arterial, diabetes, você tem obesidade, você tem uma série de questões ligadas à nutrição e ao estilo de vida associado a como a gente se alimenta. Por outro lado, a gente entrou numa fase de sindemia, né, que a gente consegue associar três questões complicadas, que é a mudança climática, a desnutrição e a fome e a obesidade, né? Me fala um pouquinho dessa associação, porque inclusive por causa dessa associação que eu aprendi a falar sindemia. Quando eu vi a primeira vez, eu nunca tinha ouvido a palavra, e não tem muito tempo, né? Fala um pouquinho sobre o que é essa sindemia que a gente está vivendo agora. Vamos lá. Esse termo da sindemia, né, que você traz para a gente, ele foi um termo que foi... Sindemia, na verdade, é um termo mais antigo, porque ele diz que quando a gente tem duas, né, ou mais epidemias que são concomitantes, que na verdade não só acontecem juntos, mas que tem uma relação causal também que se encontram, né? Então a população é afetada ao mesmo tempo, mas a causa tem uma correlação muito grande. Então isso que define, né, essa questão da sindemia. E em 2009, né, o Boyd Swinburne, que é um neozelandês, é um pensador muito famoso na nutrição... 2019. Ele, com um conjunto, né, de pesquisadores... fizeram um trabalho que foi publicado no Lancet, né, na revista científica, e que trazia esse conceito, então, da sindemia global. E ele trazia, então, nessa questão da má nutrição. E aí, quando eu falo em má nutrição, eu penso em todos os desfechos negativos de uma má alimentação.
E aí vou voltar um pouquinho no seu comentário, né, da sua mãe, da formação do nutricionista. O Brasil foi um país que até mais ou menos anos 70, 80, a nossa maior preocupação era o baixo peso, eram crianças desnutridas, né? A gente tinha foto de crianças com cachocor, com marasmo, né, que eram decorrência da pouca alimentação que havia no nosso país, da pobreza, né, porque na verdade é uma relação muito forte. E teve uma mudança muito grande nos últimos 30, 40 anos, né, tanto das doenças que nos afetam, como também de como está a alimentação no nosso estilo de vida. Então, voltando para o conceito da sinemia, né, cunhado pelo Swinburne, um coletivo, não foi só eles, mas ele é quem encabeça essa proposta, ele vai dizer que tanto a desnutrição, né, que hoje, por exemplo, no mundo, tem 800 milhões de pessoas que estão subnutridas, né, segundo dados da FAO. Se nós temos 8 bilhões de pessoas, chegando a 8 bilhões, nós temos 10%. 10% da população hoje está numa condição de subnutrição, mas subnutrição com impacto na saúde, não que esteja mal alimentada. A gente pode falar sobre isso mais para frente, né, que a FAO classifica. Então, a gente tem um contingente de pessoas hoje que tem essa questão, né, da malnutrição pela falta, mas hoje o contingente maior, né, que sofre dessa má nutrição é quem sofre pelo excesso. E aí a gente vai discutir sobre obesidade, sobre excesso de peso, sobre doenças crônicas não transmissíveis, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. E aí o Swinburne, nesse trabalho, ele junta, então, né, tanto a questão climática, que hoje nos aflige, e é muito difícil, né, quem não reconhecer a questão climática, só a gente perceber o mundo, como ele está alterando rapidamente a questão, e a alimentação. Então, tanto na questão dos desfechos, do que causa, ele fala que a gente pode ter soluções hoje que vão atuar, ao mesmo tempo pensando na melhoria das questões climáticas, na melhoria dos índices de obesidade e também garantindo que as pessoas consigam se alimentar com quantidade de alimentos. E uma questão importante, ele vai trazer várias questões nessa publicação dele, transporte, consumo, né? Mas todo mundo, né, esses 8 bilhões de pessoas do mundo, deveriam comer 3 vezes por dia. Então, a alimentação, ela tem um papel muito importante na produção desses alimentos que vai impactar na questão climática. Então, de uma maneira mais resumida desse processo, é isso. Tudo que a gente come, da onde vem, como é produzido, né? Quando eu escolho comer o alimento A ou B, qual é o impacto climático que ele vai ter para a gente, né? Então, tanto na produção do alimento, como quando chega na minha casa, no lixo que gera. Então, ele vai dizer que tem uma cadeia aí da alimentação que pode ajudar a gente a ficar mais saudável e o planeta também ser mais resiliente, conseguir que a gente atravesse esse período que a gente está vivendo hoje de aquecimento global, que é importante também. Quando a gente pensa no aquecimento global, com frequência vem à nossa mente questões ligadas, vamos dizer, diretamente ao clima. Chuvas torrenciais com enchentes, locais de seca extrema. Como é que essa alteração climática interfere diretamente na questão da má nutrição, da desnutrição e do excesso de alimentos não saudáveis? Então, a alimentação, ela tanto ajuda a causar o aquecimento global, como também é altamente impactada por ele. Sim. Então, por exemplo... Como é que ela ajuda a causar o aquecimento global? Como ela ajuda a causar o aquecimento global? A maneira como os alimentos vêm sendo cultivados hoje. Né? Hoje, atualmente, o sistema global alimentar, ele privilegia, por exemplo, monoculturas, né? Vamos voltar nas nossas aulas de geografia do ensino médio, né? Grandes plantações de monocultura, grandes plantações... O que é monocultura? Monocultura é quando, em uma grande extensão de terra, planta-se só um tipo de alimento. Soja, por exemplo. No Brasil, por exemplo, soja. O Brasil planta muito milho também, mas pode ser de trigo, né? Pode ser de cana-de-açúcar. Então, a monocultura, ela demanda que na sua utilização ela usa muita água, usa agrotóxico, né? Ela polui o ambiente que ela está produzindo e não produz os alimentos que a gente come. Porque nenhum de nós, né, no nosso dia a dia, come uma grande quantidade de açúcar que vem da cana, ou então milho, todas as refeições, ou soja. Então, esses produtos, eles vão ser usados em grande quantidade, ou para combustível, ou para alimentar os animais. E aí, o segundo ponto também, que tem uma discussão bem importante do aquecimento global, que é a questão da proteína animal.
né? Hoje, se eu como uma proteína de fonte vegetal, por exemplo, uma leguminosa, um feijão, eu vou consumir uma quantidade de água. Quando eu vou consumir a carne, por exemplo, a água que ela gasta para poder ser criada e produzida, ela é 10, 20 vezes superior à água que é feita, né, então, no quilo de feijão para um quilo de carne. E também os animais, eles geram emissão de carbono. Então, por um lado, né, o nosso sistema alimentar, ele está poluindo. E, por outro, ele sofre fortemente os impactos, né? Quando uma região, por exemplo, tem a chuva maior ou menor do que deveria, do que estava acostumado, a plantação é a primeira que sofre. Né? O sul do Brasil, por exemplo, que é uma área que planta muito arroz, precisa de água. E passou por seca no último ano, por exemplo. Ou então lugares onde onde é mais úmido chove mais, onde é mais seco chove né? Então, quando essa troca do câmbio, né? E também o aquecimento. Quanto mais quente fica a atmosfera, muda o padrão no qual os alimentos são criados, né? E são cultivados. Então, tem que usar mais defensivo agrícola, mais agrotóxico, mais fertilizante, mais água. Então, isso também tem impacto no que se consome e na poluição. Então, a alimentação, né, o sistema alimentar, ele pode tanto ser causador ou ser também, né, sofrer as consequências. E, por um outro lado, a gente pode ter um sistema alimentar que ajude a evitar isso. Né? Então, a gente também pode fazer um contraponto, que é a proposta do Swinburne. Em relação à mudança climática, que afeta a plantação, no caso aí de enchentes e de secas, você com isso, você produz menos, quando produz menos, o custo aumenta. E o custo aumentando, as pessoas de menor renda não vão ter o mesmo acesso que teriam se o custo fosse menor, né? Isso mesmo. Que influencia, inclusive, na inflação, né? Os alimentos podem ter um peso grande na inflação. E o Brasil é um grande exportador de alimentos, né? Como é que você, que é estudiosa nesse tema, consegue... Vira e mexe, a gente diz que o Brasil alimenta o mundo, né? Como é que pode a gente... O que justifica a gente ter desnutrição no Brasil? É uma inequidade social é suficiente para justificar isso? Então, o Brasil, ele é chamado, né, celeiro do mundo, mas a nossa maior produção de alimentos hoje é a produção, como a gente estava falando, né, de soja ou de milho e cana-de-açúcar. Né? Então, os grandes produtores, né, os rurais, né, os grandes fazendeiros, o que eles plantam não são alimentos nos quais a gente consome no dia a dia. Então, essa é a primeira questão, né? O quanto que o que a gente... E junto-se a isso, o que não é alimento, que é o tabaco também, né? 85% é exportado. Isso, né? Então, tem uma exportação muito grande e que vai virar ou ração animal, esses produtos, mas também vão virar a base dos produtos ultraprocessados, né? Que são... o que são esses produtos, né? É importante explicar. Eles são definidos como formulações industriais, mas vamos pensar no supermercado quando a gente vai lá fazer nossa compra, né? Quem são esses produtos? São aqueles produtos que têm uma quantidade enorme de ingredientes e que a gente não identifica os ingredientes quando lê o rótulo. Então, tem sorbato de cálcio, tem espessante, tal, corante. E aí, no popular, né? É isso. Salgadinho de pacote, miojo, né? Carnes que são carnes processadas... A margarina do nosso dia a dia. Embutido, né? Embutidos. Por que tem esse nome de embutido? Você sabe? Porque eles embutem, provavelmente da maneira como se faz, né? Sim. Deve embutir a carne num pedaço processa e faz um... Então, o Brasil, por um lado, né, o agronegócio, ele produz, então, praticamente a base que vai servir para alimentos ultraprocessados ou ração animal ou para combustível, né? Para biodiesel, né? Os combustíveis aí tem fonte... Tem etanol. Né? Etanol, isso, né? Que a gente hoje também tem um consumo grande no nosso país. E, por outro lado, quem hoje produz a alimentação que a gente vai para a nossa mesa, né? A comida de verdade, o arroz, feijão, a carne, legumes e verduras, na verdade, é o pequeno e médio agricultor, que a gente chama ele de familiar. Né? Agricultura familiar. Que é um conjunto de agricultores que eles são menores, né? Eles não têm grandes extensões de terra, mas podem ter terras um pouco maiores ou um pouco menores, que vão produzir a base da nossa alimentação, que é o arroz, o feijão, como eu falei, as carnes, verduras e legumes.
Então, no Brasil, hoje, a gente tem uma divisão entre quem produz alimentação e quem produz o que a gente chama de commodities, né? O soja, o trigo, milho e açúcar, e a cana-de-açúcar. E, na verdade, quem alimenta a gente são os pequenos. E aí a pergunta que você fez, né? O custo da alimentação. Quem sofre maior impacto hoje da questão climática são os pequenos. Os pequenos têm menor financiamento bancário dos bancos, têm menor crédito, a sua plantação está muito mais... o dinheiro, ele planta, ele vende o que ele pega, ele reinveste na sua plantação, na sua propriedade. Então, cada vez que esse pequeno agricultor ele perde, né, a sua colheita, ele fica com uma parte dela estragada, isso vai impactar mais no negócio. E aí impacta para a gente também, que é o consumidor. Né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente depende muito da região serrana. Para folhas, por exemplo. Quem planta é Petrópolis, Teresópolis, Magé. Quando tem, por exemplo, uma chuva muito grande naquela região, todos nós, quando vamos ao supermercado, sentimos ou a falta dos produtos ou o preço que aumenta muito, né? Nas feiras, nos espaços de compra desses produtos. Então, hoje, quem acaba sendo mais prejudicado são os pequenos produtores, né, que são os que alimentam a gente e que vai impactar na dona de casa. Né? Quem nos escuta hoje e vai ao supermercado sabe quanto custa o peso da alimentação no dia a dia. E você acha que... Eu fico pensando, assim, em termos de comunicação, porque eu sei que você gosta de comunicação. Esse programa aqui é um exemplo também de como nós gostamos e achamos importante informar, informação em saúde. E quando a gente percebe como é que é a comunicação da comida, do alimento, da energia extraída de coisas que a gente coloca na boca, a gente vê que a comunicação ela é praticamente restrita a fast food e alimentos ultraprocessados, bebidas adocicadas, refrigerantes. Você não vê um estímulo ao consumo de alimentação in natura. Então, isso deve... Você deve saber mais que eu sobre isso, obviamente, mas isso deve impactar também nas preferências das pessoas que são bombardeadas com esse tipo de comunicação. Como é que você vê essa... Eu nunca vi, por exemplo, um anúncio dizendo assim, como a nossa alface, porque a nossa alface tem, né, um gosto X, ela tem os nutrientes tais, porque quando você falou no que está escrito nos rótulos, nós já fizemos aqui até um programa com a Mariana Claudino e a Fernanda Hack sobre o rótulo, né? Eles tinham um movimento, que acho que ainda tem, chamado Põe no Rótulo. Sim. Vira e mexe, eu tento decifrar, e eu sou médico, eu tento decifrar os termos que estão nos rótulos, né? Eu não consigo, eu não entendo. Boa parte do que está ali, para mim, e piora quando faz a questão da porção, né? Percentual. E aí é que eu entendo menos ainda. Mas como é que você vê essa coisa? Quem domina... O nome que você sugeriu que a gente desse o programa é alimentação adequada e saudável. Quais são os desafios, né? Mas quem domina a comunicação de alimento nos meios de comunicação são os produtores de alimentos não saudáveis. Como é que você vê essa contradição? E esse é um dos desafios que você elencou? Sim. Acho que hoje um dos maiores desafios, né? A gente vive numa era da comunicação e cada vez mais a gente tem mais informação à nossa disposição. Acho que, até que eu comento que nunca, né? Nunca antes tivemos tanta informação à disposição. E aí tem algumas questões, né? O primeiro é como essa informação vem travestida. Muitas vezes a informação ela é uma informação publicitária e com o interesse de induzir o indivíduo ao consumo, né, do produto, e como a gente estava conversando antes, né, sobre outras estratégias que são feitas pela indústria, e ela vem trazer, então, essa questão de te trazer uma informação que é enviesada, né, ela é um pouco torta e não é bem o que ela deveria colocar. Então, isso é a primeira coisa que eu coloco.
E vou falar um pouco sobre isso mais. A segunda questão importante é que as grandes corporações que produzem alimentos, né, as Big Foods, né, que a gente chama assim. Big Foods. Tem a Big Tobacco, né, e a gente tem também, que são as corporações, as grandes marcas. Qualquer um de nós aqui, se pensar rapidamente, vai poder citar 3 ou 4, 5 marcas de alimentos, né, que conhece, que todo mundo conhece, sabe quem são marcas que têm um prestígio na nossa população, né? Então, essas corporações, elas gastam grande parte do seu orçamento com propagandas. Exatamente como a indústria do tabaco. E essas propagandas, elas foram mudando o seu perfil ao longo do tempo. Se a gente for pensar o quanto... Nós estamos em 2023. O quanto o mundo mudou de 2020 para cá, né? A gente pode fazer essa volta, né, e ter a consciência sobre isso. A gente não tinha um celular. Hoje todo mundo tem um celular que tem foto e imagem. Todo mundo entra em rede social, né? Todo mundo não, mas muita gente. A gente tem o Instagram também, o WhatsApp, que também gera muita informação. Então as pessoas trocam muito rapidamente a informação e o conhecimento. E essas companhias costumavam fazer propaganda, grande parte na televisão. Então, a gente assistia televisão, né? As famílias se reuniam, tinha um televisor em casa, assistiam esse programa. Nos tempos dos meus avós era rádio. Era rádio também, meu né? avô tinha foi um dos primeiros a ter um rádio na rua que ele morava. Às tantas horas, as pessoas iam se reunia na casa dele, ficavam sentadas na sala olhando para um aparelho de rádio que ficava no alto assim da parede. Sim. Né? E a gente assistia e a gente tinha uma propaganda muito grande desses produtos, né? Era a propaganda, né, do refrigerante, do salgadinho, do estilo de vida e tudo mais. Isso aliado também às propagandas, né, dos fast foods também. E também que a gente via. Eles vendem estilo de vida, vendem felicidade, vendem alegria, vendem jovialidade, inclusão, né? Um sonho que todo mundo quer, né? Todo mundo quer ter amigos, todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer fazer parte. Nesses 20 anos, a gente pode pensar nesse período de tempo, houve uma transição muito rápida da propaganda para todos os meios de comunicação. Hoje, por exemplo, eu abro o meu Instagram e aí alguns artistas famosos estão lá colocando: meu filho come este produto no seu lanche da escola. Isso tá no Instagram, tá no YouTube, na propaganda, entre um vídeo e outro, quando eu abro o YouTube para assistir alguma coisa. O Netflix agora, né, cobrando também, dividindo tela, também abriu um espaço. O que aconteceu é que essa possibilidade de propaganda ele foi espalhado numa velocidade enorme, né, até a gente aqui no Rio de Janeiro, a estação de metrô Botafogo, a Coca-Cola, né, mudou o nome da estação. Qual que é a maior propaganda do que diariamente falar que eu vou na estação Botafogo Coca-Cola? Não pegou, né? Teve muita luta aí, uma discussão importante de mudar essa realidade. Então, eles vão colocando no nosso dia a dia. Né? Mudou-se, voltou a ser... Só a estação Botafogo. Isso, voltou a ser o que era, né? Botafogo, inclusive, o time mais auspicioso aí da rodada do Brasileirão. Importante, botafoguenses, estão muito felizes nesse momento. Você é botafoguense? Não sou, mas é que eu acho que é muito fantástico, depois de tanto, né, mudando depois de assunto. Né, mas voltando aqui à conversa. Você lá em São Paulo, qual era seu time? Torço pro São Paulo, ainda torço. Ainda é meu time. São Paulina? São Paulina, que essa semana não foi bem também. Não foi bem. Mas vamos lá. Foi eliminado. Foi eliminado. Então, a propaganda é uma questão que é importante, que vem aumentando cada vez mais. A informação também, porque... É bom marcar bem o que você acabou de dizer, porque a propaganda só existe para os alimentos ultraprocessados e os fast foods. Não existe uma propaganda, nem mesmo institucional. Você não consegue detectar sobre alimentação, como você chamou, de adequada e saudável. Não existe. Como o meu tomate que é mais vermelhinho do que o outro, não existe. Porque o pequeno produtor ele não tem recurso financeiro, ele não tem espaço, né? Embora a televisão seja uma concessão pública, ela não tem, por exemplo, um espaço por dia de 5 minutos que seja para fazer uma propaganda anti-tabaco, para fazer uma propaganda em prol das pessoas caminharem, né? De graça, porque não é de graça, porque é uma concessão pública, né? E o Estado, porque eu trabalhei um tempo no Ministério da Saúde, a gente não tem orçamento para fazer essa propaganda também, né? Tem uma limitação muito grande. Quando o Ministério da Saúde hoje bota a propaganda da vacinação infantil, ele tem que pagar. Né? Não é uma coisa gratuita. As redes de televisão não fazem isso pro bono ou numa troca. Deveria isso ter uma lei hoje que garantisse
que uma parte da publicidade da televisão fosse do Ministério da Saúde, da Educação, dos outros ministérios, do governo federal, né? Então, uma questão importante. Então, esse poder, e é importante entender que parte do dinheiro que as indústrias têm, elas investem nesse espaço, que é convencer o consumidor a comprar seus produtos. Eu me lembro de um programa que nós fizemos aqui, que eu até comentei com você, em off. A gente fez um programa com a Daniela Canella. E conversamos sobre alimentos in natura, sobre alimentos ultraprocessados, semi-processados. E quando eu desci, quando o programa acabou, eu desci aqui na frente, tem uma praça, né, na frente do estúdio, e um pouco mais lá perto da rua principal de Copacabana, tinha um desses outdoors que são únicos, né? Eles ficam na calçada e as mensagens vão passando, as fotos vão passando. Quando eu cheguei lá, a foto que tinha era de um desses tipo burger, com 4 andares, né? Cada andar com seus recheios, aquela carne processada e queijos e não sei o quê. Mas era feito com uma luz especial, né? Eu sou fotógrafo também, né? Então você vê que aquilo ali foi o laboratório que editou aquela foto, que botou o brilho X. A boca da gente enche d'água. Pois é, a gente acha que tem que sair naquele... Parece que até sai o cheiro na foto pra gente, né? Sai o cheiro na foto, exatamente. Se sente... E essa comunicação não existe para o outro lado, né? Não existe. Um então... prato de arroz com feijão e metade de verde, né? E um suco de laranja na frente do prato. Isso você nunca viu uma comunicação dessa. É muito difícil, né? A gente até pode ver aqui no Rio, uma época, a rede Hortifruti fazia um pouco, mas assim, é uma rede que pontualmente, que faz um investimento, e é uma rede que tem um custo também dos seus alimentos que não é mais barata. Então, assim, é isso. Isso é a primeira coisa. Mas aliado a essa questão da propaganda, a indústria ela age com uma segunda estratégia, que é a ampliação máxima de seus pontos de venda. Então, também, cada um que está em casa hoje pode pensar o quanto tem que andar para comprar, por exemplo, uma latinha de refrigerante gelada, que a gente abre e até vem aquele barulhinho, né? Tipo do refrigerante. E quanto que a gente anda para comprar, por exemplo, uma fruta, né? Tem alguns espaços da cidade, né? E aí eu vou falar do Rio de Janeiro, mas também da região metropolitana, que não tem uma... A gente aqui está em Copacabana. Copacabana, rapidamente, eu vou andando aqui, tem o Moço da Fruta, uma loja de suco. Aqui é uma região que é bem densa desse comércio. Agora, na Barra da Tijuca, por exemplo, já não tem. Na Barra da Tijuca, se for pensar também no Campo Grande, em outros bairros do município aqui do Rio de Janeiro, ou nas comunidades, as comunidades têm barraquinha que vende refrigerante e salgadinho de pacote. Né? Mas não tem uma feirinha que aconteça perto de casa. Então, o segundo desafio, obstáculo, é realmente o acesso à alimentação saudável. Né? Porque quanto que eu ando e o quanto que eu vou ter que me deslocar para acessar aquele produto. Né? Então, quanto que... E aí, até quando eu estou dando aula, eu gosto de contar, né, que faço a piada da feira. Né? Quando nossa mãe vai na feira, ela vai com o carrinho dela com a sacola e compra as coisas. Quando a gente vai junto, ela compra melancia, compra melão, né, que é mais pesado, que tem um ajudante para carregar, porque realmente é pesado. Né? A feira, ela é pesada para se carregar, para se levar em casa. Nem todo mundo tem a facilidade de ter um carro ou de ter um transporte que lhe coloque... Eu sou de uma época que você não tinha supermercados na quantidade que se tem hoje, e as feiras livres eram muito utilizadas, né, pela minha mãe, por exemplo. Toda casa tinha um carrinho de compras, não sei se era um aramado, né? Porque aí com 2 andares para você sair carregando aquele carrinho. Isso morreu um pouco por causa das sacolas dos supermercados e a proximidade dos supermercados nos grandes centros, né? Vira e mexe, você esbarra com o supermercado. Eu, por exemplo, moro no Leblon, só do supermercado de Zona Sul tem 4 ou 5 unidades ali, né? Eles acabaram, inclusive, com os pequenos comércios, as quitandas, né? As mercearias, foram todas... Isso, aí o pequeno comércio foi fechando nos bairros, as feiras também, necessariamente. E as feiras, alguém fala assim, mas tem feira no meu bairro, mas será que a hora da feira é a hora que o trabalhador consegue ir também? Sim. Né? Perto da minha casa tem muitas feiras, mas eu dou aula de manhã e volto para casa no fim da tarde. 2 horas não tem nem xepa. Não tem mais a xepa, né? Então, será que uma feira, por exemplo, se na minha casa tivesse uma feira que fosse das 6 da tarde às 9 da noite, era uma feira que os trabalhadores poderiam frequentar.
Então, o acesso é a segunda questão importante da gente conseguir, então, da gente pensar mesmo o que é mais perto da gente. E você sabe, Ana Carolina, que eu faço uma pesquisa de pontos de venda de produtos de tabaco há anos, e eu uso 2 vias que se comunicam. Uma cruza o bairro do Leblon e outra cruza o bairro de Ipanema. Ipanema era onde era o meu consultório e Leblon onde eu moro. Aí eu pegava essas 2 vias e ia a pé até o final e voltava. E contava quantos pontos de venda de tabaco. No final, esse percurso dá 3,8 km. E eu dividia pelo número de pontos de venda, a pessoa tinha que andar 19 metros para conseguir comprar tabaco. E agora tem uma novidade, que os estabelecimentos que costumavam vender tabaco, restaurantes, bares, né, lanchonetes, estão declinando disso, não estão mais querendo vender tabaco. Numa outra rua do Leblon, eu investiguei 40 estabelecimentos desse tipo e só 4 vendem tabaco. Os outros 36 não vendem mais e dizem que é porque não dá lucro. O lucro é muito pequeno. Mas tem um fenômeno novo que substitui a perda desses pontos de venda para a indústria, que são as bancas de jornais, que se tornaram verdadeiras lojas de conveniência. Outro dia eu passei por uma banca de jornal e perguntei assim, poxa, você está vendendo 3 jornais hoje? Você está vendendo o Extra, o Dia, o Globo? Ele falou, a gente tem que vender, porque se não vender eu perco o direito à concessão da minha banca de jornal. Mas ele deve encomendar meia dúzia de jornais, né, 2 de cada marca, e o resto é tudo produto ultraprocessado. Não tem nada ali que faça bem à saúde, tirando a água mineral. O resto é doce, bebida adocicada e álcool. E cerveja. Exato, e álcool. E álcool. E álcool. Ou seja, só que esses pontos de venda estão se multiplicando. Elas viraram pequenas lojas de conveniência, sim, mas se você quiser comprar como uma loja de conveniência um algodão, uma pilha, é capaz de você não achar. Você só acha coisa que engorde ou que tenha excesso de açúcar ou excesso de álcool. Agora, você falou em educação, né? Nós em propaganda. Agora vamos falar de educação um pouco. O que você acha dessa lei? E depois você emenda com a questão da educação que os pais deveriam ter hoje, porque eu me lembro que nesse avô que eu tinha, que as pessoas ouviam rádio, a geração seguinte, meus pais, né, meu pai e minha mãe. E eu me lembro que minha mãe, eu só tomava refrigerante no domingo. Havia lá um acordo na família, e só aos domingos, no almoço, é que a gente, criança, tinha direito a tomar refrigerante. O resto era suco, não era suco, porque meus pais também não tinham muito dinheiro lá atrás, mas era laranjada, por exemplo. Pegava 2 laranjas, botava água. Então, como é que está hoje a criação das pessoas? Tem uma legislação aqui no Rio que parece muito interessante, mas eu queria ouvir a sua opinião, que é a proibição de venda de ultraprocessado nas cantinas das escolas. E aí você emenda com uma questão que já não é governamental, mas é familiar. Como é que você acha que deva ser a educação das crianças? Já que elas não vão ver anúncio de ninguém comendo vagem na televisão, como é que você acha que os pais, que eu acho, pelo menos em relação ao tabaco, estão muito perdidos agora com esses cigarros eletrônicos ilegais? Eles não estão sabendo lidar com isso, porque não tem informação. Como é que você acha que os pais deveriam lidar? Então, cantina da escola e a formação dos pais. Tá. Bom, os pais, né? Eu sempre saio da premissa que todos os pais querem fazer o melhor para os seus filhos. Sim. Né? E se esforçam para isso, né? A gente, às vezes, julga, né, a paternidade, a maternidade, mas eles estão numa perspectiva de garantir, né? De oferecer, e aí oferecer talvez uma condição de vida melhor do que tiveram, né? Ou manter o padrão que tinham anteriormente. Então, acho que eu parto dessa premissa, né, de que os pais têm essa preocupação aí. E aí eu queria voltar, antes da educação do que os pais oferecem, e voltar na questão da publicidade. Porque a gente muitas vezes fica pensando assim, poxa, mas o pai deixou aquela criança fazer aquilo, né? Mas a criança, ela é bombardeada o tempo inteiro, né, sobre informações, sobre fazer parte, sobre o consumo.
e também é bombardeada nessa questão do acesso. E aí eu quero voltar pensando nesse público infantil e adolescentes em especial, né? Que são os mais vulneráveis. Então, assim, é lógico que assim, se a casa tiver uma alimentação saudável, se os pais comerem uma comida saudável, comerem arroz, feijão, carnes, legumes, verduras e frutas, na maior parte do tempo, né? Porque também as pessoas podem comer no final de semana o sanduíche, podem comer o bolo, né? Não tem problema nenhum. É lógico que a criança vai ter acesso a esses alimentos e que, em grande monta, vai acabar consumindo. Então, assim, numa lógica muito simplista, é isso. Se a casa tivesse esse hábito seria perpetuado. Mas aí vamos pensar um pouco de como é que as famílias hoje se organizam. Né? Normalmente, hoje, numa família em que tem o pai e a mãe, né, os dois estão presentes dentro do domicílio, muitas vezes os dois trabalham e trabalham mais de 40 horas por semana. Então, aquele tempo do preparo da comida, da compra, da organização da casa, é um tempo que está ficando cada vez mais escasso. E quem mais sofre essa conta, infelizmente, ainda são as mães, né, as mulheres, que têm a responsabilidade de gerenciar o lar, embora devesse ser compartilhado. Então, essa é a primeira questão. E tem as famílias que têm muitas vezes, só a mãe também, né? Todo mundo aqui conhece famílias em que a mãe gerencia a casa, a mãe que trabalha. Então, a realidade de hoje é uma realidade que impõe, muitas vezes, uma dificuldade da família garantir que a alimentação do lar seja, né, arroz, feijão, carne, né, a comida que a gente... Vamos imaginar como nossos avós comiam e manter esse padrão. Porque muitas vezes nossos avós, os avós saíam para trabalhar, as avós ficavam em casa e conseguiam gerenciar. Nas famílias, na geração dos nossos pais, muitas vezes a avó continuou cuidando dos netos, né? E hoje essa avó também, às vezes está, às vezes não está, e ela tem o direito de não estar também nessa função. Eu acho que isso é uma questão importante, porque a gente muitas vezes acha que essa alimentação ela tá ruim porque é falta de vontade, mas muitas vezes é uma possibilidade do tempo. Por outro lado, há hoje uma oferta também de comida pronta, né? Se a gente for pensar hoje, uma família que tem um pouco mais de renda, ela pode se alimentar todo o tempo de comida que vem fora de casa pronta. A gente tem aplicativos, tem essa questão do iFood ou de outros que a gente ligue rapidamente, a comida chega na nossa casa. E né? Os congelados do supermercado. Os congelados também. do supermercado também, que tem um custo mais baixo, né? Então, as crianças, elas acabam sendo um reflexo não só do mundo dentro da casa, mas do mundo como um todo que a gente está vivendo. E aí é importante, por exemplo, valorizar... Hoje, no Brasil, a maior parte das crianças do ensino fundamental vão para a escola pública. E a gente tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE. O PNAE, ele é um espaço muito protetor para as crianças, né? Porque ele oferece comida, então oferece lá arroz, feijão, tem uma variedade ao longo da semana, e é uma proteção de que ela vai ter uma oferta de alimentos saudáveis, né, naquele momento. E aí chega nessa questão da cantina escolar, né? O Rio de Janeiro, o município, a rede municipal do Rio de Janeiro não permite cantinas escolares, isso já há mais de uma década. Mas as escolas particulares Não permite... Cantina escolar. O município não do tem Rio de cantina? Janeiro. Nas escolas municipais do Rio, não. Não Nas sabia estaduais, isso já é uma lei bem antiga do Rio de Janeiro. O Rio é um dos poucos municípios, então as crianças recebem a alimentação do PNAE, só que elas levam de casa. Eu frequento muito escola quando eu vou com os meus alunos, e no intervalo, né, do recreio das crianças tem lá um monte de pacote de salgadinho, guaravita, que elas levam... Trazidos de casa, né, que tem um custo muito baixo, então elas levam isso. E muitas vezes a escola não trabalha, por exemplo, evitando que seja trazido de casa. Isso era uma ação muito importante. Uma vez que a escola não tem a venda desses produtos, é importante que a escola, sim, faça um trabalho educativo de que para que nesse espaço se negocie uma vez por semana, né, em algum momento esses alimentos não saudáveis entrem, mas que não sejam a rotina, uma vez que a escola oferece alimentação para as crianças. Mas nessa hora do recreio, as crianças estão com fome, por isso que elas comem o que elas levaram de casa? Não dá tempo de esperar o almoço? Mas eles oferecem na hora do recreio a alimentação. Às vezes o horário oferece no lanche, sim. Nas particulares, não, né? E aí hoje tem essa discussão da regulação de uma lei municipal
que proíba, então, que nas escolas, na verdade, não é proibir que tenham cantinas escolares, é proibir que as cantinas vendam refrigerante, vendam salgadinho com alto teor de gordura, com alto teor de sódio. Então, é restringir esse acesso, porque hoje é muito fácil também, uma criança que vai na escola com R$10 ou com uma conta na cantina, os pais não têm como ficar controlando o que se vende e o que não se vende. Então, a ideia é diminuir a exposição deles nesse espaço. E como é que a escola está vendo isso? A escola privada está achando isso bom ou está achando que vai ter prejuízo porque ganhava dinheiro com a venda desses produtos? Então, tem um pessoal em Belo Horizonte, na UFMG, que vem estudando isso, Universidade Federal de Minas Gerais, né? Tem um grupo lá bem interessante que estuda essa questão da alimentação escolar. Eles já calcularam que hoje é possível o cantineiro ter a mesma quantidade de lucro não vendendo esses produtos. Ele vai ter que se readaptar. E, na verdade, hoje os cantineiros, eles têm uma rede que é a rede de fornecedores que eles, né, que oferecem os produtos para eles, que é uma cadeia. Então, ele vai passar a não vender mais ultraprocessado, ele vai ter que demandar por outros produtos, que vai ter uma rede de fornecedores. Então, a ideia dá para ter uma cantina lucrativa com alimentos saudáveis. E para a escola, é importante também ressaltar que a escola é um espaço de proteção. Da mesma maneira que eu quero que a escola não tenha tabaco, que ela não tenha violência, que ela não tenha assédio contra as crianças, também é importante um espaço que as crianças não tenham acesso a alimentos que, a longo prazo, a longo não, né? Até a curto e médio prazo, vão adoecer as crianças. Então, esse espaço, né, os pais ficam mais tranquilos porque sabem que eles não vão consumir um monte de refrigerante, um monte de biscoito, um monte de bala, né? Então, mas é possível, né? A escola, nesse momento, podia aproveitar essa oportunidade e fazer a propaganda de uma escola saudável, né? Oferecer aos pais que adquirem seu serviço de educação um passo a mais, que é o passo de um lugar que é um ambiente que proteja as crianças. Mas é lógico que, como toda ação regulatória, tem alguma resistência, né? Não é todo mundo que acha que isso facilite. Alguns pais vão discutir da liberdade de escolha de suas crianças. Mas uma criança não tem uma capacidade cognitiva. Pensando na publicidade, no assédio da indústria, não é ela que escolhe, ela é escolhida. Na época do Natal, por exemplo, a Coca-Cola, aquele caminhão iluminado da Coca-Cola, aquilo fica para o ano inteiro na mente da criança, né? E você falou do acesso. Eu faço uma pesquisa também de preço de cigarro brasileiro e fora do Brasil. Então, eu uso uma marca que é a mais vendida, e um dos motivos dela ser a mais vendida é que ela pode ser encontrada em qualquer birosca do mundo, né? Então, essa marca chama-se Marlboro e ela é comparável à Coca-Cola. Eu me lembro que uma vez eu estava viajando pelo Marrocos, que eu estava fazendo minha formação médica na França, minha especialização. E lá, um feriado, eu fui até o Marrocos. E é só atravessar ali o Gibraltar. E aí alugamos um carro e eu andei em biroscas assim, birosca mesmo, de barro, rua de barro, as carnes expostas em cima de um balcão, não era na geladeira, para ser vendido. E lá tinha Coca-Cola, entendeu? Quer dizer... Uma geladeira. Um acesso que as pessoas têm à bebida adocicada que elas não têm. Se eu quisesse ali tomar um suco de caju, não ia... De caju, que não deve ter caju, mas se eu quisesse um suco de laranja, não ia conseguir. Porque não tinha laranja como tem a rede de distribuição desses alimentos processados. Vamos fazer uma coisa, Ana Carolina, vamos fazer um intervalo. Eu vou pedir o Geraldo para botar a música do Tony Garrido, que as músicas no intervalo têm a ver com cigarro. Essa chama-se Eu Trago a Música. Ao invés de tragar cigarro, ele traga a música. É Tony Garrido, nosso querido Tony Garrido, Cidade Negra, e o Vange Souza. Vamos lá, Geraldo? ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro.
Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Caos da fumaça de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor do ar mais saudável. Apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu, ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante sua voz. Levante a sua voz. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, Rua Hilário de Gouveia, 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado, 2 de setembro de 2023, aqui pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, no Rio de Janeiro. Nossa convidada, Ana Carolina Feldenheimer, é nutricionista, mestre e doutora na área e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da UERJ. Aliás, o tema é alimentação, o título do programa sugerido pela convidada, como sempre, a gente pede ao convidado para dar o título, é alimentação adequada e saudável, quais são os desafios para que a gente consiga chegar a isso. Mas uma curiosidade é que eu li agora que você é da UERJ, né? E a UERJ é um centro extraordinário de produção de ciência e de formação de profissionais. Eu já trouxe aqui temas os mais variados. Depois eu me toquei, na hora que eu estava escrevendo a chamada para o nosso programa de hoje, a quantidade de pessoas que já vieram falar sobre atividade física, um laboratório de atividade física que tem na UERJ. Já falamos sobre a questão da violência contra a mulher, porque vocês lá também têm um laboratório de análise da violência. Já falamos sobre alimentação com uma dupla, Vivian e Ana Beatriz, que trabalham com obesidade lá na UERJ. Já trouxemos Daniela Canella, também da UERJ.
E a atividade física foi o Ricardo Oliveira, que é professor da pós-graduação da disciplina de educação física. Enfim, eu posso até estar esquecendo algum outro convidado, mas é uma... Fala um pouquinho da UERJ. Vocês, durante o nosso... Eu estou aqui mais ou menos há uns 8 anos, e durante esses 8 anos, houve um momento que a UERJ passou por graves dificuldades, né? Como é que está a UERJ agora? Não, a gente, em 2016, né, a UERJ teve, na verdade, o Rio de Janeiro teve uma crise muito grande, né? Acho que o Estado, né? O Estado, né? Os fluminenses vão lembrar disso, né? E aí teve uma crise de arrecadação muito grande. E uma das principais afetadas nessa crise foi a universidade, porque o governo parou de pagar os salários dos professores, Sim. né? Não só o salário, a primeira coisa que aconteceu foi pagar todo mundo que era terceirizado. Então, todo o pessoal da limpeza, da segurança, esse foi o primeiro sintoma que a gente foi sentindo. E aí, acho que muitos, né? Quem é servidor do Estado do Rio de Janeiro aqui nos escuta, vai lembrar dessa época, que foi uma época muito difícil, assim. E também o que aconteceu nos últimos anos, né, não só no cenário no Rio como no Brasil, também houve uma queda no investimento em pesquisas, né? Você estava falando, né, Alexandre? A UERJ ela é excelência em várias áreas, inclusive o hospital universitário também, o Pedro Ernesto também é um hospital que faz, né, atendimentos para a população, não só do Rio de Janeiro, como do Brasil todo, né? Tem pacientes que vêm de outros estados. E teve uma queda, mas felizmente a gente conseguiu nos últimos anos, né, voltar a ter um investimento adequado à universidade, né? Talvez não suficiente como a gente gostaria, mas as coisas atualmente estão na normalidade da universidade, assim. Então estamos trabalhando, estamos agora conseguindo recuperar inclusive a volta da pandemia, que também todos nós passamos aí por esse período que não foi muito bacana. E tivemos que adaptar nosso trabalho ao remoto. Mas agora não, estamos todos presenciais, as coisas estão acontecendo, estamos no semestre certo. Fico feliz com estamos isso. Bem. Vamos retomar o nosso tema sobre alimentação adequada. E eu queria que você definisse para as pessoas que estão nos ouvindo e vão nos ouvir ainda, qual é a diferença exatamente entre alimento in natura, semi-processado e ultraprocessado? Tá. Eu não sei se todo mundo conhece, mas é um documento que eu recomendo, né, as pessoas conhecerem, que é o Guia Alimentar da População Brasileira. Né? O Brasil tem um guia. Esse guia, ele é um documento oficial do Brasil que vai dizer que ele vai ter as diretrizes nacionais sobre alimentação, e ele é pensado no brasileiro. Cada país do mundo, né, nem todos têm, mas muitos países têm um guia, e o guia ele é adaptado àquela população. Então, se fosse um guia da população da Arábia Saudita, por exemplo, teria um debate, e o nosso guia pensa, então, como é que o brasileiro deveria se alimentar. E o nosso guia, ele trouxe uma inovação na versão do ano de 2014, quando ele foi, né, a versão atual de 2014, ele trouxe uma inovação que foi uma discussão sobre uma proposta de classificação dos alimentos. Então, como é que é essa proposta? O guia traz uma classificação de 4 grupos de alimentos hoje que estão na nossa alimentação e todo mundo vai reconhecer facilmente. O primeiro grupo é o grupo que a gente chama de alimentos in natura ou minimamente processados. Quem são esses alimentos? São todos os alimentos que eu consigo olhar para eles e eu reconheço quem eles são. E aí, né, vamos lá, o arroz, o feijão, todas as verduras, todos os legumes, as frutas, as carnes, os ovos, os fungos, né, cogumelos que a gente consome, a água. Então, eles são alimentos que eles vêm da natureza, né? Então, por exemplo, o ovo, ele vem da galinha. Quando eu olho o ovo, todo mundo conhece um ovo. Eu posso comer ovo cozido, frito, pochê. Tem gente que gosta de ovo cru, né? Então, são alimentos que a gente reconhece, né, da natureza, e a gente pode consumi-los ou crus ou em preparações culinárias. Então, por exemplo, dei exemplo, mas ovo cru não é uma coisa que a gente tem o hábito de consumir. Então, para consumir ovo, eu posso comer, por exemplo, ovo frito. Para fritar o ovo, eu vou precisar do segundo grupo de alimentos que o Guia Alimentar nos traz, que ele chama de ingredientes culinários. Quem são eles? Em especial, as gorduras. Então, os óleos que a gente consome, óleo de soja, azeite, óleos de girassol de vários tipos, manteiga, o sal, que a gente usa para salgar a comida, o açúcar,
né? E alguns, a gente pode pensar... Então, são os 4 ingredientes culinários, porque eles são muito importantes para a gente consumir os alimentos do primeiro grupo. Então, se eu for comer um ovo frito, eu vou usar um pouquinho de óleo, um pouquinho de sal, e vou fritar meu ovo e vou consumi-lo. Né? Então, esses são só que o Guia Alimentar fala que esse grupo, a gente tem que usar ele com moderação. Então, eu não posso salgar muita comida, não posso colocar muito açúcar nas coisas. Muito óleo. Né? Muito óleo. Então, é interessante evitar alimentos que são fritos em imersão, né? Aquele frango frito, né? Colocar um pouco mais, assar ou cozinhar os alimentos. Então, eles são usados para poder preparar os alimentos in natura, minimamente processados. Tem um terceiro grupo de alimentos, que ele vai chamar de processados, que são os alimentos do primeiro grupo, mas com alguma adição, então, de sal ou de gordura. Então, vamos pensar, né? O Rio de Janeiro é um estado que produz muito caqui. Eu só consigo comer caqui fresco mais ou menos em março, abril, até um pouquinho de maio. Depois eu posso fazer uma geleia de caqui, para eu poder comer caqui o resto do ano. Mas para geleia eu vou ter que colocar açúcar. Então, o caqui, que era uma fruta que tinha lá a sua fibra e um número X de calorias, quando eu faço uma geleia de caqui, eu estou aumentando muito a quantidade, né, de calorias naquele momento, na questão de açúcar, mas eu vou ter caqui mais tempo. Né? A geleia de caqui eu posso fazer lá e consumir o resto do ano. E você aplica a goiaba, o damasco, a goiaba, ao damasco, as frutas em calda, aos peixes enlatados, hoje uma sardinha em lata, tremoço que a gente come, faz conserva, azeitona, o queijo, que ele tem um pouco mais de sal e é concentrada a questão do leite, alguns tipos de pães. Então, são alimentos que eles têm mais caloria ou mais sódio do que o alimento na sua fonte natural. Mas, por exemplo, a geleia, eu complemento o meu pão. Eu vou lá, como pão com geleia, eu não vou comer um pote de geleia. Né? Ele vai complementar. Por exemplo, eu vou fazer lá uma torta e coloco azeitona, né, para dar um pouco mais de sabor no meu prato. Então, a gente vai usar eles também, a gente vai consumi-los, mas também não em grande quantidade. E tem o quarto grupo, que esse é o grupo... Esse é o último. Que é o último grupo de alimentos, que é o grupo dos ultraprocessados. Numa linguagem mais fácil da gente entender, em grande parte são os alimentos industrializados, né, que a gente encontra no supermercado, né, ou qualquer lugar, na verdade. Quando eu descer aqui hoje, daqui até o metrô, eu vou encontrar vários deles no meu caminho. Deixa eu te fazer uma pergunta sobre esse quarto grupo. Quando você descreveu o primeiro grupo, que é o alimento in natura, você disse, eu olho e sei o que é. Quando eu olho uma batata frita de saquinho, eu também sei o que é. É uma batata frita de saquinho. Como é que você sai dessa? Então, mas muitas vezes aquela batata frita, ela já não é uma batata. Ela pegou a batata, eles cozinharam, fizeram uma massa de batata. Tem uma marca de batata que todo mundo conhece, que vem numa lata. Sim. E que ela magicamente todas têm o mesmo formato. Sim. Na natureza, elas não são iguais. Por quê? É um processo. Eles pegam a batata, moem ela, fazem o purê, fazem todo um processo e moldam naquele formato. Então, de batata mesmo, tem uma quantidade, mas às vezes muito pouco. Mas quando eu pego, por exemplo, um salgadinho de pacote, desses que são populares aí, qual que é o ingrediente base dele? Farinha de trigo. Ou milho. Ou tem soja. Então, quando eu olho, eu não consigo mais reconhecer. E vou falar biscoito recheado. Qual que é o ingrediente base do biscoito recheado, por exemplo? Então, a gente tem mais dificuldade de reconhecer primeiro qual que é a fonte que gerou aquele alimento. Né? Então, isso é uma questão importante. Esses produtos, eles têm alta concentração de açúcar, de sal, de gordura. Então, quando eu pego, mesmo o biscoito que eu faço em casa, alguém aqui pode ser que tenha uma avó, uma mãe, ou mesmo seja biscoiteiro, a quantidade que eu uso de gordura e sal, eu tenho uma noção e um controle dele. Quando eu compro da indústria, eu não sei o quanto mais tem aquilo. Então, esse é um segundo fator importante. Então, voltando em quem são esses produtos. No supermercado hoje, parte dos pães são ultraprocessados. Então, vamos voltar lá, vamos pensar no nosso dia a dia aqui, né? No café da manhã, no almoço, no jantar. A bisnaguinha, por exemplo, é um produto ultraprocessado. A margarina é ultraprocessada. Né? Os leites de caixinha, alguns tipos que a gente chama de iogurte no supermercado, mas são compostos lácteos. Quando eu vou lá no rótulo e leio iogurte e tem só 2 ingredientes, é o iogurte que a gente tem referência
como um alimento saudável. Agora, se no rótulo tem 5, 6, 8... Reparem isso no supermercado da próxima vez ou na sua casa, né? Olha um produto. Quando a lista de ingredientes parece uma bula de remédio com 5, 6, 7 linhas de produtos, esse é um produto que é ultraprocessado. Né? Então, é lógico que é facilmente um miojo, um refrigerante, a gente facilmente reconhece, mas tem outros que estão no nosso dia a dia que parece que são saudáveis, parece que são fit, parece que são cheios de fibra. Dá um outro exemplo além do iogurte, esse que parece. Tem pão integral. Pão integral que não tem farinha integral, por exemplo. Que é ultraprocessado. Eles só dão nome de integral para vender mais. Eles dão nome de integral e aí quando você vai ler a lista de ingrediente, o primeiro ingrediente é farinha de trigo normal, por exemplo. Aí o segundo ingrediente é açúcar. Aí o terceiro é farinha integral. Quer dizer, ele já não é o melhor da escolha. E nem deveria ter o nome de E não integral. deveria ter nome de integral. Ele deveria dizer que é pão com fibra, sei lá. Ou então, e também, gente, um alimento que tem muita propaganda na caixa, então assim, mais fibra, mais vitamina, menos sódio, mais felicidade, desconfie. Porque com certeza, se alguém te coloca muita, é que nem falar assim, poxa, Alexandre, quero te apresentar uma amiga minha, ela é ótima, simpática, mas se botar muito predicado na pessoa, a gente começa a ficar meio desconfiado se essa pessoa realmente é tudo isso que estão vendendo. Posso falar uma coisa, doutor? Aquele iogurte que vale por um bifinho. Ele é ultraprocessado. Era o Danoninho. É o Danoninho. Ele é uma fonte muito boa de açúcar para criança, por exemplo, né? Boa, boa sendo irônica, desculpa. Ele tem uma quantidade muito grande de açúcar e de gordura e não tem... E também tem uma outra questão do ultraprocessado, gente, que esses alimentos, eles são fortificados, né? Então, o que acontece? O Danoninho. O Danoninho é um produto que ele é à base de leite, né? Tem açúcar, tem a gordura. E ele, quando começou a ser vendido, ele valia como um bifinho, porque na propaganda ele dizia que tinha a mesma quantidade de ferro de um bife. E aí eu quero voltar no grupo dos alimentos naturalmente processados e... assim, a natureza, né, pensando na evolução, no ser humano, ela ficou... Imagina quando a natureza vai lá, né, e por exemplo, o que tem ferro? O que tem ferro? As carnes, algumas folhas verde escuro, né, então assim... Couve, bertalha. Bertalha. E os nutrientes, eles estão espalhados entre os produtos. Mas estão espalhados numa questão que quando o nosso corpo digere, né, o nosso corpo... O Alexandre pode falar que ele é médico, é complexo esse processo, né? Da onde entra o alimento, quando a gente mastiga e vai digerindo, da onde que ele é absorvido. E quando, por exemplo, o ferro está com a carne, por exemplo, quando ele tem uma digestão no nosso corpo, ele vai acontecer um caminho que é um caminho praticamente perfeito, porque a natureza evoluiu muitos anos colocando ferro na carne. Nós somos onívoros, comemos todos os alimentos que existem, né? A gente pode comer de tudo, a gente não é... O ser humano tem essa característica. Então, quando eu como a carne, a absorção do ferro ela é otimizada. Ela é a melhor possível. Quando eu como ferro num produto que é à base de leite, ele não tem a mesma função na natureza, que entre aspas, do quando está na carne. Então, parte desse ferro eu nem vou aproveitar. Ele nem vai para o lugar certo. Ele nem é o ferro de melhor qualidade. Então, quando eu como, por exemplo, hoje um cereal matinal... Ou, melhor, um achocolatado que tem 10 vitaminas e ferro, ele é açúcar, corante, gosto de chocolate e o pó das vitaminas que estão lá colocadas. A vitamina C, ela vem da laranja, por exemplo, de alimentos cítricos, né? Tá na acerola, tá limão, né? Não tá no pozinho do açúcar. A vitamina D, que a gente tá tomando provitamina, que na verdade tem que tomar sol todo dia, né? Um pouquinho de sol para poder ajudar. O complexo do B. Então, assim, esses produtos ultraprocessados, eles costumam ser fortificados para ser uma coisa que atrai o consumidor. Inclusive os pais, né, acharem que é bom para as crianças. Mas, na verdade, a boa vitamina é aquela que vem da fonte que está na natureza, né? Então, alguns produtos vão ter vitamina C, alguns vão ajudar com a vitamina D, alguns vão ter ferro, alguns vão ter cálcio. E aí a gente encontra produtos hoje em que a vitamina
é como se ela tá no lugar errado, né? Não tá com quem deveria transportá-la. Não sei se ficou clara essa minha comparação. Eu me lembro de um programa que eu fiz aqui, não sei qual foi a convidada que falou, mas valeria a pena falar de novo. Existem umas caixinhas em supermercado que não são... Os refrigerantes geralmente vendem em PET, né? Essas são caixinhas de... Como é que é o nome daquilo? Em papelão? Como é que chama? Tetra Pak. Tetra Pak. E aí tem lá laranja, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E ela me disse, essa convidada, que a legislação brasileira exige que tenha dentro de 1 litro, se não me engano, 1% de fruta. É isso mesmo? Bate esse número pela lei? É que a gente tem uma legislação hoje que fala sobre diferentes tipos de bebida, né? Não sou especialista nisso, mas, por exemplo, suco é só o que é sempre de fruta. Só o que é? 100% da fruta. 100%. Mas nem toda fruta a gente vai conseguir beber o suco. Limão, por exemplo, é difícil eu espremer um copo inteiro de limão. A gente não tem esse hábito, né? Isso não tá... Mas laranja, por exemplo, a gente faz o suco só de laranja, de uva. Sim. Mas algumas frutas a gente bate com água. O suco de caju não é só caju. É uma proporção de caju e água. Então, hoje a gente tem uma legislação que fala do que é suco, que é sempre do fruta, e em especial o que se vende mais hoje no supermercado é laranja e uva. Sim. Tem uma água parte... Água de coco é considerado suco, não? Não, é água de coco. É outro produto. Uma parte dos produtos hoje são néctares. Então, o que eles são? Ele tem uma proporção de fruta. Eu não consigo te dizer exatamente qual que é a proporção permitida, mas é mínima. E muitas vezes também a indústria usa de algumas técnicas de colocar um número maior e a vírgula bem pequenininha, né? Aí tá 1,6, aí parece que é 16. Reparem também nos rótulos, né? A vírgula é uma fonte pequenininha e o número é uma fonte maior. E aí a gente fica meio confuso. Só que esses néctares, eles são normalmente... são bebidas que se vendem como suco, né? Mas que tem adição ou de açúcar mesmo, ou de algum maltodestrina, que é algum tipo de açúcar. Ou também eles usam uma outra bebida para adoçar, o que também não é muito benéfico à saúde. Por exemplo, suco de maçã. Então, o suco de maçã é bem doce, né? Tem um sabor... Tem lá bebida mista de maçã com uva. Aí eles colocam um tanto de suco de maçã, um pouco de suco de uva e o adoçante para barrar a legislação e para cair numa categoria, por exemplo, que possa fazer uma propaganda ou que não caia, né? No rótulo não vai ter açúcar adicionado muito alto, porque... Isso é uma questão também que a gente pode conversar. O Brasil, a lei de rotulagem está mudando. E a partir de outubro, o consumidor vai poder ver algumas mudanças nesses produtos. Uma mudança muito importante que a gente não tinha. Alguns produtos vão ter uma lupa na frente, na parte superior do rótulo. Então, quando tiver lá alto em açúcar, alto em gordura ou alto em sódio... Então, vai ter uma lupinha e ele pode ter as 3 lupas ou a lupa referente ao seu nutriente. Então, é um produto que tem uma quantidade muito grande. Então, na Páscoa, esse ano já apareceu a lupa em alguns ovos de Páscoa, porque chocolate é um produto que tem alta quantidade de açúcar, né? Os que a gente consome comerciais aí. Então, já apareceu isso lá. E são produtos que a gente tem que consumir com moderação, cada vez menos os que tiverem a lupa. E aí, no rótulo de trás, que tem aquela tabelinha, né, que todo mundo já deve ter visto, né? Ou se não viu, pode ver em casa em algum produto, vai ter uma mudança importante. A gente, até a legislação atual, ela tinha uma questão que você falou da porção. E a porção é uma coisa que é muito confusa para o consumidor. Às vezes a porção é 1,5 colheres de sopa. E aí, gente, como é que faz meia colher de sopa dentro de casa, né? A gente dá aquela olhadinha assim, joga um pouquinho para fora. Ou então a porção é 2,3 biscoitos. Quem come 1/3 de um biscoito, por exemplo? Então, e os produtos da mesma categoria, às vezes tinham porções diferentes. Então, o biscoito da marca A porção era 2,3, da marca B era 3,5. E aí a gente aqui, né, gente? Ninguém aqui, na matemática, ficava um pouco confuso. E agora vai ter no rótulo uma informação que eu acho que é bem importante, que é a informação por 100 gramas,
Mesmo que o pacote tenha 30 gramas, 80 gramas, 1 quilo, vai ter uma coluna da tabela, vai ter a coluna da porção, essa porção meio maluca aí vai continuar, isso não mudou, mas do lado vai ter por 100 gramas. Então, quando eu vou agora no supermercado, eu vou poder pegar a marca A e a marca B e olhar por 100 gramas e comparar. E aí, gente, muitas vezes a gente compara só a caloria, porque, afinal de contas, caloria é uma coisa, né, que nos disseram que era uma coisa importante da gente observar. Mas eu posso observar a quantidade de sódio, se eu tenho hipertensão, a de açúcar, se eu tenho diabetes, a fibra, se eu quero um alimento com mais fibra. Então, eu vou poder agora pegar por 100 gramas, que é a mesma base, né? E ter os alimentos para comparar um ao outro. Então, quem tiver mais tempo, mais disposição no supermercado. E a segunda coisa, que é onde eu estava falando do suco, que também hoje, o rótulo tem só carboidratos e açúcares totais daquele produto. E o açúcar total, ele é baseado tanto no açúcar daquele alimento como do adicionado. E agora a gente vai ter mais uma linha no rótulo, que é o açúcar adicionado. Então, vamos voltar no suco, que tem suco de maçã. Então, ele vai ter lá a quantidade de açúcar que é da fonte, né? Então, é suco misto de maçã com uva. Mas se tiver açúcar adicionado, vai estar lá quantos gramas foram colocados naquela caixinha de suco, que é muito comum consumir na infância. Né? Os pais, as famílias compram para as crianças. Então, isso é uma coisa que vai acontecer e a gente vai ter que poder usar essa informação a nosso favor, né? A ideia é evitar os ultraprocessados, mas quando for consumir, olhar o rótulo com cuidado. Você estava falando da vida atribulada das famílias, inclusive famílias que só são conduzidas pela mãe, que também precisa trabalhar. E por outro lado, por exemplo, um suco de laranja, lá no supermercado ao lado da minha casa, você tem o suco de laranja e você tem a data de validade, que em geral é 24 horas, né? Você tem que consumir aquilo logo. E esses Tetra Paks com sucos, né, de marcas as mais variadas e sabores os mais variados, eles têm um tempo que ele pode ser utilizado longo, às vezes de 1 ano. Isso tirando a gordura, o sal, sódio, enfim, esse 1,6% da própria fruta. O que tem mais lá que faz esse tipo de conservação e qual é o reflexo disso sobre a nossa saúde? Então, normalmente esses produtos têm conservante, acidulante, tem uma série de ingredientes, né, que eles fazem com que a deterioração das frutas, por exemplo, sejam postergadas. Né? Então, e que tem um tratamento que a gente pode chamar de químico, na verdade, né? Com que faz com que aquele produto não estrague. Mas isso vai ter um impacto na nossa saúde. É bem interessante porque hoje a Anvisa, ela até faz uma avaliação de risco, né? Então, desses produtos, né? Desses conservantes na saúde, mas não tem estudos, por exemplo, sobre o uso cumulativo deles. O que é isso? Né? Então, ela analisa aquele conservante naquela caixa de suco. E ela analisa depois o conservante naquele biscoito, naquele... vamos falar, um biscoito, uma caixa de suco e num doce, num salgadinho. Só que ela não faz hoje, por exemplo, uma análise do efeito cumulativo. Vamos pensar se a gente só comesse isso. Fala assim, ninguém come. Eu acho que hoje... Inclusive, entre adolescentes e crianças, talvez tenham grupos que grande parte da refeição do dia sejam alimentos ultraprocessados. A gente não sabe hoje qual que é o efeito a longo prazo de consumir esses conservantes, né? E qual que é o processo metabólico, né, do nosso corpo que vai ser atravessado, atrapalhado, né? Então, a gente não tem ideia tanto do uso combinado deles, né, nem do uso a longo prazo. Porque esses alimentos ultraprocessados, eles entraram na nossa vida mais fortemente também há mais ou menos 20, 30 anos, né? Eles não estavam tão disponíveis e tão colocados no nosso dia a dia. Eu lembro na minha infância, eu já levava para a escola biscoito e tudo mais, mas uma quantidade muito pequena. Minha mãe mandava, 3 ou 4 biscoitos. Hoje em dia, o meu irmão mais novo, que tem 7 anos a menos que eu, já comia o pacote de biscoito inteiro. Né? Então, já tinha... Num dia, num período numa sentada, assim.
né? E se a gente for pensar isso, meu irmão tem 30 e poucos anos, isso foi aumentando ao longo do tempo. Só que a gente não sabe, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, qual é o impacto na saúde das populações. As pessoas começaram a fumar. O tabaco é muito antigo, né? Para o mundo, vamos dizer, não de índios, tem mais de 500 anos, mas os índios já usavam antes. Mas, por exemplo, o cigarro, que foi da era da industrialização, né? Final do século XIX, início do século XX, começou a ser consumido e 30, 40 anos depois é que começaram a aparecer, por exemplo, câncer de pulmão. Sim. E que a indústria negava, dizia que era poluição, ou que era o freio dos automóveis. Ela não aceitava que fosse por causa do cigarro. Ou seja, você levou os 40, 50 anos para fazer a associação de causa e efeito, né? Quer dizer, isso que você está lembrando, isso que você está dizendo, bate um pouco com isso, né? Quanto tempo que uma civilização, uma geração acostumada a comer ultraprocessado de manhã, de tarde, de noite, todos os dias da semana, o que isso vai levar? Eu tenho um filme que eu editei, eu edito muito vídeo, né? Eu acredito em comunicação e eu acho que o vídeo, uma imagem, dizem que vale mais do que 1000 palavras. Um vídeo de uma lata de Coca-Cola e quem está fazendo a narração vai falando da quantidade de açúcar que tem numa lata. E a imagem é uma colher, só aparece a lata e a colher com açúcar. Ele vai virando assim em cima da lata, o açúcar vai se espalhando sobre a mesa e ele conta ali mais ou menos umas 12 colheres, né, de açúcar. Qual é a função? Por que os adoçantes eles têm tanto açúcar? E qual é o benefício? A indústria quer botar essas coisas que vende mais, por exemplo, mais gordura, mais sal, mais tempero, nesses produtos ultraprocessados? Então, a questão é que o nosso paladar, ele tem preferência, né? Quando o gosto é mais intenso, a gente acaba comendo aquilo em maior quantidade. Tanto que se a gente pegar uma sopinha meio insossa, a gente vai comer, mas não vai comer 3 pratos... Aquela famosa sopa de hospital. Ninguém come 3 pratos de sopa de hospital se não tiver com muita fome, né? Muito vindo aí, né, de um tempo sem comer. Então, assim, esses produtos, eles são hiperpalatáveis, a gente chama. Eles têm hiperpalatáveis. Eles têm um gosto... E até pensar... Só que esse super sabor desses produtos, ele vai se refinando, né? A indústria ela vai refinando de um jeito que seja forte, mas não forte para ser insuportável ao consumo. Quer dizer, doce demais. Doce demais, por exemplo, né? Então, isso é uma primeira questão. A segunda questão é que esses ingredientes são muito baratos. Açúcar é um ingrediente muito barato. E para a gente no Brasil, né, se a gente for ver a formação da cozinha brasileira, né, o Brasil é um país que produz cana-de-açúcar quase desde o seu... Né, mais de 400 anos, aí não vou dizer 500, mas assim, né, desde muito cedo. Então, o açúcar também sempre foi muito disponível para a gente no lugar no qual nós estamos. E o Brasil produziu açúcar para o mundo inteiro e disseminou a plantação e o consumo desse, que não é tão comum. Né? Açúcar valia muito no começo, hoje em dia ele é muito barato. Açúcar, café e tabaco. Sim. Né? E a gente, quando vai no supermercado... por exemplo, né, na escola lá a gente combina com a merendeira que o suco vai ter pouco açúcar. É atrás de casa, né? O sal vai ter pouco sal atrás, porque açúcar e sal são muito baratos e a gordura industrial também é muito barata. É muito barato. Então, assim, eles dão muito gosto, né, aos produtos e fazem com que a gente queira comer uma quantidade. A segunda questão também é a disponibilidade está muito perto e cada vez pacotes maiores. O pacote salgadinho que eu comia na minha infância era um tamanho, hoje esse pacote é 3, 4, 5 vezes o tamanho daquele pacote. Mas tem um fenômeno que vem sido também adotado pela indústria de alimentos, que é a substituição... Tem uma discussão, a gordura transindustrial, que a gente descobriu, né, que causa doença cardiovascular numa velocidade muito maior e muito mais deletéria, e que trocaram. Mas a troca a gente também não sabe se ela vai ser boa, vamos ter que esperar aí uns 15, 20 anos para ver. Trocaram pelo quê? Por óleo de palma, por outros tipos de óleo, né, que a gente sabe que não são
provavelmente tem um impacto aí, né? Que vamos ver como é que isso vai acontecer. Mas na questão do açúcar, que é um nutriente também que vem sendo questionado, vem sendo colocado na berlinda, a indústria vem usando adoçantes artificiais. Sim. Aqueles que a gente começou a usar também há um tempo, né? Pela questão do diabetes, e que isso vem sendo composto. E no Brasil hoje é permitido bebidas adoçadas. Isso não era há 5 anos atrás. Hoje em dia já é uma combinação de açúcar com adoçante artificial. Antes não era permitido? Não era permitido. Isso mudou faz mais ou menos uns 5 anos. Uma lei do MAPA, ele mudou pela pressão da indústria de refrigerantes. Diz o que é o MAPA. O MAPA é o Ministério da Agricultura e Pecuária, que é um ministério que cuida... o Brasil hoje tem alguns órgãos que legislam a alimentação no Brasil. Então, um deles é a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Ela cuida de uma parte das regras, mas todo o alimento de origem animal, né, então, e parte das bebidas, quem regula é o Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, eles que dizem quais são as regras, quais são os padrões desses produtos, o que é um queijo, o que é um requeijão, eles vão definir, tem regras para isso no nosso país, e liberou, então, a possibilidade de bebidas que concentravam, né, açúcar com adoçante artificial. O que acontece hoje? O dulçor permanece o mesmo, né, o gosto, tem um investimento muito forte disso, mas com uma proposta de menos calorias. Mas aí também tem uma casca de banana, né? Porque duas questões, né? O nosso cérebro, quando ele coloca na nossa boca uma colher de açúcar, ele entende, opa, açúcar. E tem um processo fisiológico que vai acontecer, né? Então vai no pâncreas, o fígado, que vão liberar hormônios que vão capturar isso no nosso corpo. Quando eu consumo uma quantidade de açúcar no nosso cérebro, que ele fala assim, opa, esse tanto de doce é aquele tanto de açúcar, mas não chega lá na digestão. Né, o comando, vai o comando para o pâncreas e para o fígado e não chega o açúcar, né? Qual que é o impacto? A gente não sabe ainda. Não sabe-se ainda. Tem estudos ainda que estão discutindo, né? Qual que é o impacto da questão cerebral. Mas quais são as hipóteses? A gente pode aumentar a obesidade, por exemplo, do corpo. Usando adoçante. Usando adoçante. A gente acha que consumiu... Edulcorante, que eu acho que agora é o nome certo. É o nome científico, é o nome deles, né? Mas pra gente que tá aqui, né, adoçante artificial. Que a gente tem vários no mercado e que tem... Nós trouxemos aqui um endocrinologista falando sobre uma doença que eles nomearam lá na PUC, no curso de transtornos alimentares, chamado farmarexia, que é a pessoa que se acha gorda sem estar gorda, sem estar acima do peso, quer se tratar. E depois eu ponho até um link desse programa aqui para os ouvintes. Mas e ele falou que o que se chegou à conclusão é de que o adoçante não emagrece. Sim. Agora você já está trazendo não está afirmado isso, uma possibilidade. Uma possibilidade, que o adoçante tem que entender. Engorde. Não, porque na verdade... Leve à obesidade. Ele pode levar a processos endócrinos, isso é uma hipótese, né? Não está confirmada, a gente tem que tomar cuidado com isso também, de dizer coisas, né? Mas a gente talvez possa ser, inclusive, um dos disparadores, né? As pessoas... E a ideia é lógico, né, gente? Não estamos falando para você começar a comer muito mais açúcar também, porque açúcar não é... A gente tem que consumir com cautela, né? Sim. A gente não tem que ter aversão a ele. O ideal seria o açúcar da fruta, né? E de vez em quando a gente pode comer um doce também. Não está proibido, né? A gente não está... A ideia não é essa. A ideia mas eu digo, na hora de tomar um refrigerante... Fazer um suco natural. Ou beber água também, né? Que também a água, coitada, está cada vez mais desvalorizada. Deixa para a gente no programa não acabar, a gente não tocar nesse assunto. O tabagismo, um dos problemas dele, um dos problemas que a gente precisa enfrentar é o preço, né? Sim. Porque quanto mais barato, mais pessoas não pensam em parar e mais crianças, produto barato, só experimentar. E isso também se aplica ao preço desses alimentos ultraprocessados. A indústria do tabaco não quer que aumente o preço e usa o argumento de que se aumentar o preço vai entrar produto ilegal. E eu não ouço falar muito em preço de produtos ultraprocessados, mas nós dois, junto com outras pessoas, estivemos em Brasília agora, isso foi um tema que justificou a nossa ida a Brasília, estivemos numa audiência pública com o senador Paulo Paim, cujo tema foi o aumento do preço via impostos e impostos sobre produtos ultraprocessados.
Como é que você... Qual é os ecos dessa audiência pública e como é que você vê esse tema em relação a preço e para dificultar o acesso? Sim, não. Quando está falando dos desafios da alimentação saudável, né, e a gente vai chegar no preço, ele também é um desafio, né, o custo da alimentação. Então, antes de falar em imposto, no Brasil hoje a gente sabe por dados do IBGE que as famílias mais pobres gastam quase metade do seu orçamento com comida, enquanto as mais ricas vão gastar 8% do seu orçamento, mais ou menos de 10%, com alimentação. Metade do orçamento quase com metade comida nas famílias mais pobres e mais ou menos 10% nas mais ricas. E hoje, mudando de assunto rapidamente, tem uma notinha na coluna do Anselmo Góes no Globo, que diz que 5% do orçamento das famílias de classe C, D e E, sabe para onde que estão indo? Aposta desses bets da vida. Meu Deus, 5% do orçamento. Mas vai você aí. Mas é um perigo, né? Então, e aí quando a gente pensa nisso, fala assim, poxa, gasta metade, mas gasta metade de um salário mínimo, por exemplo. Sim. Né? E os mais ricos gastam a metade de 10 salários mínimos, né? Então, os mais ricos, lógico, têm um peso muito menor e tem uma disponibilidade financeira muito maior. Então, hoje as populações mais pobres estão tendo um comprometimento da sua alimentação pelo preço. Um segundo dado importante também, né? A gente tem alguns grupos que acompanham o preço dos alimentos no Brasil e a gente está tendo uma inversão no preço, né, dos alimentos in natura, que sempre costumavam ser mais baratos que o ultraprocessado. E aí não tem que ser nenhum economista, qualquer um de nós aqui que vá ao supermercado, né, e a pandemia foi uma coisa que acelerou esse processo, o preço da comida está cada vez mais alto. Isso. Né? E o ultraprocessado está diminuindo seu preço. Tem Coca-Cola mais barato que água. Não, e aí uma coisa que eu falei antes, que aí eu retomo aqui agora, eles gastam muito dinheiro com publicidade. Então, eles têm uma margem aí para diminuir os seus lucros e baixar o preço. Então, nessa briga, né, além deles convencerem a gente de que eles são bons, gostosos, hiperpalatáveis, com sabor forte, eles têm uma margem aí, uma margem de poder diminuir mais o preço e concorrer mais. Fora que, por exemplo, um pacote de biscoito recheado eu não preciso cozinhar. Eu abro, não preciso lavar, não preciso descascar, né? Então, ele tem uma questão aí, não suja a louça, né? Então, eu como na rua, no ônibus. Então, essa é uma questão importante. E aí, como é que o governo hoje pode ajudar as pessoas nesse sentido? Então, a primeira coisa é tirar os impostos dos que são saudáveis. Então, tentar fazer com que reduza o preço desses produtos. Em especial arroz, feijão, carnes, né, os alimentos in natura, frutas, verduras. Na cesta básica não tem alimento ultraprocessado, tem? É que a cesta básica, a lei hoje é uma lei de 39, e aí não tem nenhum. Porque 1939. Mas quando a gente vê, por exemplo, a do Diese, ou essas que a gente compra, então assim, dependendo, no estado, às vezes tem alguma coisa em lata, biscoito, porque alguns estados têm uma lista específica, e o Rio tem, e do Rio acho que tem biscoito, por exemplo, na cesta básica. Então, a primeira coisa é que o governo não ganhe impostos sobre esses produtos para que a gente possa consumi-los. Mas para que, vamos marcar bem isso, para que o alimento mais saudável seja fique mais barato. Isso. E aí, do outro lado, né, nessa questão da reforma tributária, que a ideia é discutir um imposto único, né, para todos os produtos, uma alíquota média, né, que não varie muito, tem uma ideia também de alguns produtos terem um imposto a mais. Por quê? Porque esses produtos são nocivos à saúde. Né? Eles já são produtos que são mais baratos e que são nocivos e que vão ter impacto. Então, que eles paguem, a ideia é que eles tenham esse imposto. Ele tem dois motivos. O primeiro, para aumentar o preço desses produtos e desestimular o consumo. Segundo, porque a gente tem que também recuperar o imposto daqueles produtos que não estão pagando imposto, que são os saudáveis. Né? E terceiro, porque se eles causam mal à saúde, quem vai pagar a conta somos nós, pelo SUS. Né? Porque todos nós pagamos para o SUS funcionar. Pelo INSS, com as mortes, aposentadorias precoces. E pelo sofrimento também, né, gente? Porque uma morte precoce, bem ou mal, ela causa, né, um sofrimento, uma questão econômica. Então, hoje há uma discussão importante de que refrigerantes, alimentos ultraprocessados... Qual é a história que rola com refrigerantes em Manaus?
O que rola em Manaus é que Manaus, no passado, foi criada uma zona franca. O que é isso? É um espaço que era para estimular que o país se industrializasse. E na Zona Norte, então, a ideia é levar indústrias e as indústrias que lá produzissem, tanto que quem é mais velho, na região norte. Na região norte, na região de Manaus, na verdade. Sim. Quem é mais velho, todo mundo tinha uma televisão, um rádio, que tinha aquela águia, produzido na Zona Franca de Manaus. E esses produtos iam ajudar, então, a impulsionar a economia do país, a indústria, e iam ter um imposto diferenciado. Eles iam ter um benefício fiscal por produzir lá. Tem que pagar menos imposto. Manaus é mais longe, tem a questão do transporte, do custo, então o governo ia beneficiar. E aí as indústrias de refrigerante descobriram isso e falaram, opa, olha que interessante. Então, como é que funciona? Hoje, as indústrias têm fábricas na Zona Franca de Manaus. Essas fábricas produzem o xarope, que é a base do refrigerante. Seja ele qual for. Seja ele qual for, né? Então, a Coca-Cola tem o xarope dela, a Fanta, o Guaraná. Todas as marcas hoje, as grandes marcas, têm fábricas na Zona Franca. Inclusive, não só de refrigerantes, mas de bebidas também. O mate da praia que a gente bebe aqui no Rio de Janeiro, o xarope do mate é feito na Zona Franca de Manaus. Por ser feito isso, ela recebe todo o benefício fiscal, né? Então, e aí, como é que é o refrigerante no Brasil hoje, gente? Esse xarope é feito na Zona Franca de Manaus e ele é envasado e eles mandam para os estados. E nos estados, eles engarrafam o refrigerante. Eles misturam o xarope com água com gás, colocam o rótulo, envasam ele. Então, aqui em Duque de Caxias, tem uma envasadora da Coca-Cola. Ela não produz o xarope. Ele vem de Manaus o xarope. Esse xarope ele é diluído numa proporção, né, que é bem vantajosa. Então, ele dissolve nessa garrafa e aí aqui de Caxias sai para o Rio de Janeiro inteiro. Esse é um exemplo. Então, quando esse xarope ele sai de Manaus, ele vai recuperando o imposto pago em toda a cadeia produtiva. Então, quando ele sai de Manaus e vem para o Rio de Janeiro, ele recupera o imposto. Quando vai do Rio para... O que você chama de recuperar o imposto? Ele, além de ter isenção do imposto, o governo retorna a parte do imposto que deveria ser cobrada. Então, hoje, no Brasil, cada um de nós, bebendo ou não refrigerante, a gente está pagando para que eles produzam o seu produto no nosso país. Sim. E aí, esse recurso, a gente estima que seja mais ou menos o valor que eles gastam com publicidade. Então, aquela propaganda que convence a gente paga por nós, então, a beber refrigerante, a gente está pagando para as crianças da Coca-Cola iluminado do final no de Natal. ano. Todos nós estamos contribuindo um pouquinho com ele. Sim. Então, no Brasil, hoje tem duas questões. Aumentar o imposto desses produtos, mas também diminuir a distorção para que esses produtos não saudáveis não sejam beneficiados na Zona Franca. A Zona Franca pode continuar, mas não para os produtos não saudáveis. Esses não podem se beneficiar. O pessoal botou o apelido de impostos do veneno, né? Considerando essas coisas como veneno. É do pecado que eles chamam, do né? Pecado, que é isso. Do pecado. Veneno é o agrotóxico. Que pecado é como se fosse os 7 pecados capitais, Sim, a gula, né? Então, são impostos que estão nesse caminho. E como é que nós estamos, assim? Porque o senador Paulo Paim me pareceu ter comprado essa ideia e defenderia essa ideia. Mas como é que você vê a maioria assim, do Congresso? Você acha que isso vai passar? Na Câmara teve dificuldade, né? Porque tem o lobby, né? Essas indústrias, elas fazem lobby muito forte nos deputados e nos senadores. Elas vão convencendo eles, né? Financiando campanha, com artifícios. Então, acho que é muito... Porque hoje o financiamento de campanha tem que ser público, mas... Né, ele é parte privado, parte público, né? Ele não pode mais ser da indústria. Sim. Mas, por exemplo, vamos combinar que a pessoa trabalha na empresa e ela pode ganhar um bônus, e esse bônus ela gentilmente cede para aquele deputado ou para aquele senador. É importante que nós, como cidadãos, façamos pressão sobre os legisladores sobre isso, assim... Então, há campanhas hoje, né? É importante colocar isso, porque não é justo
que o imposto que a gente paga, que não é pouco, né, beneficia uma empresa privada. É justo que o nosso imposto pague saúde, pague educação, melhore a rua, as áreas públicas, mas não financiar uma corporação tão grande e que se diz autônoma. Sobretudo para um produto que faz mal à saúde, né? Isso. Um ou vários. Mas nosso tempo corre, né? A gente, quando fala que o programa tem quase 2 horas, as pessoas acham que é muito, mas a gente sempre no final tem que correr. Você é candidata a alguma coisa, um cargo político? Não. Se você fosse candidata, como é que você pediria para as pessoas votarem em você, dizendo que você defenderia essa questão do imposto menor para alimentação in natura e maior para os ultraprocessados? Mas, resumindo, o que você diria para as pessoas para que reduzam o consumo do ultraprocessado e aumente o consumo do produto in natura? Como é que seria a sua defesa desse tema para você encerrar o programa? Tá, não vou falar como candidata, vou falar como professora. Eu acho que quando a gente faz uma escolha, né, tem uma discussão importante, quando a gente pensa em saúde e no cuidado dela, muitas vezes a gente tem muita dificuldade de entender que um ato que eu tenho hoje vai ter um impacto a longo e médio prazo, né? A gente tem dificuldade de pensar no futuro. Mas é importante a gente entender que quando uma escolha que eu faço, assim, hoje eu vou escolher que eu vou me alimentar melhor, não vou fumar cigarro, vou consumir menos álcool, não vou consumir, a gente não está só se beneficiando hoje, mas está fazendo uma poupancinha da saúde para o futuro. Né? E aí, por que eu quero o futuro? Eu quero ver meus filhos crescerem, eu quero ver meus netos, eu quero que aquele meu plano de ser uma professora melhor se concretize. Então, acho que é importante a gente conseguir pensar que as escolhas nossas atuais, muitas vezes, não vão ter um impacto hoje, mas podem me custar muito amanhã. Né? Então, pensar que muitas vezes não vai ser bate-pronto, né? Não é para agora, mas que eu estou guardando um pouquinho de saúde para o meu futuro ser um pouco melhor. Assim. Eu acho que esse é um recado que não é fácil, né? A gente pensar no futuro, mas é que nem plantar uma sementinha. Se eu não regar ela não vai crescer. Então, se eu não tiver um hábito saudável hoje, dificilmente eu vou ter uma velhice que me ajude. Assim. Então, acho que é um pouco nesse caminho. Ana Carolina, muito obrigado por você ter vindo aqui, dividir esse teu conhecimento com a gente. Aos ouvintes, eu pediria que quem puder, divulgue o programa que está no canal do nosso Centro de Apoio ao Tabagista no YouTube. Ao Geraldo, muito obrigado pela parceria e bom fim de semana a todos. Obrigada.